Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao meu canal. Aqui eu crio vídeos de como é morar nos Estados Unidos. Eu sou agente imobiliária também, então eu tenho muitos vídeos sobre como vender casas aqui nos Estados Unidos, como é a minha vida de mãe. E nesse vídeo eu quero contar para vocês como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos e como o programa de au pair mudou a minha vida. Desculpe a minha voz, que eu estou me recuperando de uma gripe, então é por isso que ela tá meio nasal. Então, deixa eu começar. Bom, no Brasil, eu fiz faculdade de veterinária, me formei, sou formada em veterinária. E eu trabalhei com isso por um ano. E desde quando eu estava na faculdade, durante a faculdade eu fiz um intercâmbio, eu fiz um programa de estágio aqui nos Estados Unidos, que foi mais ou menos 2 semanas, e eu me encantei pelo país. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos no começo da minha faculdade, mas para Disney, né? Aquele programa que todo mundo faz, todo mundo não, mas que é o sonho e que é bem estereótipo dos Estados Unidos, né? A Disney, os parques e tal. Mas depois eu voltei e fiz mesmo um estágio num hospital de equinos, na Califórnia, e assim, aquilo me cresceu mais o meu amor pelos Estados Unidos. Eu adorei aqui, eu queria muito voltar aqui de alguma maneira, de fazer alguma coisa, eu queria estudar, queria trabalhar e ser veterinária aqui. Enfim, depois que eu me formei, eu trabalhei um ano em uma fazenda e eu estava muito triste. Eu estava muito desanimada com meu emprego, com minha relação. Eu queria mudar muito. E então eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio nos Estados Unidos e eu vi que para estudar inglês aqui era bem caro, é um valor bem alto e pelas minhas contas eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu pesquisando sobre os programas de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, me deparei com o programa de au pair. Mas eu fiquei um pouquinho assim, tipo, por que eu vou fazer au pair? Por que eu vou ser uma babá? Assim, eu sou formada, né? Eu tive aquela mentalidade bem arrogante e então eu deixei um pouquinho pra lá. Nesse meio termo, eu estava em Portugal. Meu pai mora lá, ele é dentista lá. E eu tive que voltar pro Brasil porque a minha carteira de motorista estava vencida. E para eu não ter que fazer todo o curso de condução lá em Portugal, eu voltei pro Brasil para renovar a minha carteira. E nesse vai e volta, eu estava conversando com a minha cunhada, que, né, Samantha, um beijo, e que ela foi uma das pessoas que me incentivou a fazer o programa de au pair. Então eu estava conversando com ela e contando a minha situação, de como eu gostaria muito de vir pra cá, porque ela morou na Austrália e das minhas ideias também era ir pra Austrália, fazer o work and travel lá. Mas ela chegou assim pra mim e realmente falou assim: o que você realmente quer? Estados Unidos, Austrália? E eu sem pensar 2 vezes, eu falei, cara, Estados Unidos que eu quero. E ela, então, eu tenho uma amiga que foi e fez o programa de au pair e ela adorou e se deu super bem e foi tudo ótimo no programa dela. E ela, né, adorou e tal. E ela sabia falar um inglês básico e tal. Então, imagine, se ela conseguiu, por que você não conseguiria? Então, com isso, então entrei mais a fundo e fui pesquisar sobre o programa de au pair. Vamos agora começar o processo da entrevista. Então, eu decidi procurar uma agência de au pair em Curitiba, que é a cidade onde eu sou, e eu fui com a Cultural Care, foi a agência que eu escolhi, e eu entrei em contato e procurei uma representante, né? Lá em Curitiba a gente não tem a agência central fica em São Paulo,
E eu entrei em contato com essa representante e falei, olha, eu quero, né, quero começar, quero fazer, tenho interesse e quero participar de uma entrevista e ver como funciona. Marquei, fui no dia e a gente começou a conversar, ela quis saber o que eu fazia e o que eu estudei, como é que era o meu inglês. No dia eu fiz a prova de inglês, que você conversa com uma das representantes lá em São Paulo, ela liga, ela faz um telefonema e você conversa mesmo no FaceTime. Depois, ela me explicou tudo como era o processo, né, de criação de perfil, as horas que eu precisava apresentar, se eu tinha mais as fotos e fazer um vídeo. Então, com isso, e foi assim que eu iniciei meu processo. Eu acredito que a minha entrevista foi em fevereiro para março. Eu fiquei online em abril, porque você tem que montar todo o seu perfil, quanto mais detalhado, melhor. Eu ainda vou fazer um vídeo também de como foi que eu escrevi, como eu preenchi o meu perfil, como a carta que eu escrevi também foi tão boa, porque eu nem tive tempo de fazer um vídeo. Depois que eu preenchi o perfil, coloquei as minhas fotos e tive toda a minha documentação, né, que eles pedem a documentação, eu fiquei online. E com esse tempo eu tava assim, eu vou fazer o vídeo. Meu irmão, ele é cinematógrafo, acho que essa é a palavra. E eu queria que ele fizesse o vídeo, porque ele já tinha todo esse jeito e tal. Então, a gente tava esperando, mas enfim, eu fiquei online. E quando eu fiquei online, eu acho que acredito que 20 famílias, sem brincadeira, 20 famílias tiveram interesse em mim. E eu acabei escolhendo uma família que mora onde eu moro atualmente, que é o estado de Ohio. Escolhi essa família, eu tive famílias de Nova York, da Flórida, Pensilvânia também, mas eram mais assim, Nova York, New Jersey, assim, lá pela costa, que eu me lembro. E eu dei match com essa família de Ohio, porque as crianças já tinham idade, já eram maiores. Então, o mais novo tinha 10 quando eu cheguei, e o mais velho ia fazer 12. Já era... Esse ano já fazia 12. Não, desculpa, fazia 13. Ele ia fazer 13, ele tinha 12, ele ia fazer 13. Então, eu fiz a entrevista com eles, né, o processo. Eu comecei a conversar, né, primeiro você manda mensagem e tal, e, né, eles te dão as suas expectativas, tentam, né, conversar tentam explicar como é que é a rotina deles, o que eles esperam de você, como que é a cidade, como que é a personalidade dos meninos, das crianças, que é o mais importante, porque você vai passar horas e horas com eles, e com a família também, para você dar um feeling também de como que é a família, né? A mãe, assim, o que eu senti, o que eu vi, ela era bastante workaholic. E o pai, cara, o pai era como explicar? Era um chato. Eu juro, tava tentando procurar a palavra, mas era um chato. Enfim, a família não era das melhores, mas também não foi das piores, porque aqui no YouTube, eu já escutei tantas histórias bizarras, histórias assim que você fica, oh my god, devo ir para os Estados Unidos ou não? Mas eu espero que esse vídeo é para inspirar e não assustar. Mas enfim, sim, faça o seu trabalho de casa, pesquise sobre a família. Os dois trabalhavam para a mesma empresa, que é uma empresa farmacêutica, e os dois trabalhavam em casa, que é um problema também, que eu já vou explicar. Eu fiz as perguntas, né, de se eles tinham curfew, se eu tinha um carro, se eu tinha o meu quarto. Então, eu tinha o meu próprio quarto com banheiro, que, sério, isso foi uma benção. Eu tinha o meu carro, mas eles começaram a cobrar
que eu usasse só algumas milhas no fim de semana. Porque eles viram que eu saía demais. Enfim, e daí eles começaram assim. Assim, no começo, foi muito tranquilo, né? Porque você tá naquele, eu vou falar, honeymoon, naquela lua de mel, né? Tudo é novo, tudo é novidade. Eu cheguei no verão, blá blá blá, muito legal, muito divertido. Depois você começa a conviver com essas pessoas, o que é normal. Quando você começa a conviver com pessoas, você conhece elas. E não é assim, né? Há pessoas más, mas há pessoas que é só mesmo o jeito delas. E se você não é família, você é convidada, né? Porque você não é da família. Por mais que eles falam, você vai ser a irmã mais velha. Não é assim. Você está lá para trabalhar, entendeu? Se você quiser tirar um dia pessoal, assim, por talvez a sua família, a família de você entenda, mas aquela família lá, não, tipo, você tem que trabalhar. E tudo bem, porque eu tava ali pra isso mesmo. Então, uma das minhas dificuldades com a família foi que o mais novo, ele tinha ADHD e então eu tive que me adaptar, mas foi tudo tranquilo, ainda bem, deu tudo certo. Quero explicar agora como que foi. Então, depois demos o match. Isso foi embarquei para os Estados Unidos, para Nova York, que é onde a gente faz o treinamento. Eu me arrependo de não ter feito vídeos no lugar, foi muito legal. Para você que vai fazer, para você que vai usar Cultural Care, o centro de treinamento deles é 4 dias de treinamento e você passa um meio dia assim em Nova York, que é bem legal. Minha rotina era muito tranquila, era quase sempre a mesma coisa todos os dias. Eu acordava cedo, acordava antes de todo mundo e arrumava o café da manhã para os meninos. Acordava os meninos, arrumava o lanche, o almoço. E eu levava ou o mais novo ou o mais velho para a escola, dependendo, porque os pais viajavam. Então, quando a mãe viajava, eu levava o mais novo, e quando o pai viajava, eu levava o mais velho. Mas era assim. Daí eu voltava para casa, eu ia para academia, fazia o que eu tinha tempo livre até ir buscar eles. Depois, quando eu ia buscar eles, fazia um almocinho pro mais novo, que eu buscava o mais novo saía antes, e depois eu ia buscar o mais velho. Depois chegava em casa e fazia jantar, e eles daí ficavam com os pais. Coisas de homework, essas coisas, eles ajudavam, graças a Deus. Às vezes eu ajudava, mas enfim, matemática, it's not my thing. A minha relação com as crianças. Elas eram extremamente mimadas. Eu sentia que os pais deles eram ausentes. Então, eu acredito que esse fundo de elas serem mimadas era por isso. Em geral, correu tudo bem. Eu brincava com elas, como eu era mais velha, já se entretiam. Elas já se entretiam sozinhas. O mais novo gostava mais de brincar com o mais velho, e o mais velho já não queria mais brincar com ele, mas depois de muita briga, brincavam. Uma situação muito triste. Eu lembro que o mais novo, ele tava fazendo uma semana de arqueria, e arqueria, né, arco e flecha, e ele queria muito que a mãe dele fosse lá ver ele. E foi a semana toda eu levando ele. Um dia o pai levou, mas porque eu tinha um compromisso e eu pedi pra ele levar, mas foi assim meio por causa disso. Acabou que a mãe dele não foi em nenhum desses dias, ele ficou extremamente triste. Então, acredito muito que o comportamento das crianças
eram por essa relação dos pais com elas. Eu viajei com eles no começo, quando eu cheguei. A gente foi uma semana pra praia. O que eu trabalhei mais do que, né, do que férias. E o curso eu não fiz. Eu conheci o meu namorado, que agora é marido. E a gente acabou casando antes do meu ano de au pair acabar, porque a gente já queria dar entrada na documentação para que a gente pudesse viajar e para que eu não ficasse ilegal, né? Para que eu já pudesse mudar o meu status. Então, acabei que eu nem fiz o curso. Eu deixei muito claro para eles que eu gostava muito de sair. Eles não gostaram muito disso depois de um fim de semana, assim, de alguns fins de semana que eu saía muito, mesmo antes de conhecer meu marido, meu namorado, né, na época, eu saía muito com as minhas amigas porque, assim, quando você tá num país sozinha, você gosta de ficar com outras pessoas que são suas amigas, não são a sua família, porque sua família são a família your host family são os seus patrões. Então, eu não sei, pra mim eu não gostava de passar o fim de semana naquela casa, eu gostava muito de sair e ficar com as minhas amigas ou até ficar sozinha, ir no mall, nas compras ou no parque, assim, qualquer coisa e sair daquela casa. Dicas de quem está pensando em fazer o programa de au pair. Faça. Eu não consigo falar, eu não sei o que falar, mas só faço. Eu sei que dá muito medo. Não sei se vocês estão escutando uns roncos, mas esses aí são os meus cães, que eles roncam muito. Depois de ter terminado o meu programa de au pair, eu me casei, eu tive uma cerimônia e tal, e convidei minha família, né, meu host family, e eles foram e tal, mas depois disso eu não tive mais contato com eles. Eu espero que esse vídeo possa inspirar aquelas pessoas que estão pensando em fazer algum programa de intercâmbio. Para quem já está, né, tudo pronto e já falta para embarcar, eu só quero desejar boa sorte, tudo de bom para vocês nessa jornada. É realmente gratificante. Depois que eu vim para cá, eu conheci tantas pessoas, muitas portas se abriram, já viajei para tantos países e conheci muitos estados aqui nos Estados Unidos também. E eu só sei que se eu não tivesse corrido esse risco, a minha vida com certeza estaria diferente. Mas eu sou muito grata de ter tido essa luz, de ter seguido o meu coração e ter vindo pra cá. Então eu só posso desejar boa sorte pra vocês. Espero que vocês tenham uma jornada iluminada. Um beijo e até o próximo vídeo.